Bem-vindo ao Incor Talks, o podcast do Incor HCFM USP. Olá, eu sou a nutricionista Miyoko Nakazato, trabalho aqui no Instituto do Coração. Hoje eu estou com a minha colega, nutricionista também, Maiara Ribeiro, e nós vamos conversar um pouco sobre como os nossos hábitos podem contribuir para uma alimentação mais sustentável. Maiara, o que nós podemos fazer para termos atitudes mais sustentáveis na nossa alimentação? Quando a gente pensa em sustentabilidade, uma alimentação mais sustentável já é um bom começo para que a gente consiga preservar o meio ambiente. Então, pensando nesse sentido, a gente, enquanto nutricionista, a gente pode fazer o seguinte questionamento: como que o nutricionista, ele inserido no seu contexto, ele pode impactar, né? Visto que nós, nutricionistas, nós temos um papel crucial, porque nós somos influenciadores, tanto de opiniões quanto de escolhas, né? Então, pensando nisso, a gente tem algumas frentes que a gente pode trabalhar. A primeira frente seria a educação e orientação. Então, pensando de maneira geral, nós poderíamos pensar em abordar qual que é a base da nossa alimentação e como que essa alimentação ela pode impactar no meio ambiente. Então, qual que é a base de cultivo dessa alimentação que a gente está tendo? Como que a nossa alimentação ela pode impactar na preservação do meio ambiente? Enquanto cozinha industrial, tem alguns outros pontos que a gente pode trabalhar. Então, a educação com os nossos colaboradores dentro da cozinha também é um passo muito importante, porque a gente consegue criar uma cultura sustentável, então, dentro da cozinha. Quando a gente instrui o colaborador qual que é a maneira que ele tem que lidar com o alimento, então, desde que ele recebe, como que ele tem que fazer o descarte dessa embalagem, como ele vai manipular esse alimento, como ele vai cortar, como ele vai picar, como ele vai higienizar e como ele vai fazer o descarte. Até mesmo a questão do preparo para preparo, né? A questão de não ter sobras, do desperdício. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar dentro da cozinha e criar um ambiente mais sustentável. Um outro ponto que a gente pode trabalhar seria o planejamento das refeições. Então, quando a gente vai elaborar um cardápio, pensar de maneira mais sustentável nesses itens que a gente vai colocar no nosso cardápio. Então, pensar em adicionar nesse cardápio alimentos do bioma brasileiro, alimentos da safra, alimentos de base de cultivo mais sustentável, então os alimentos orgânicos, os alimentos de base agroecológica. Com tudo isso, a gente consegue garantir um cardápio mais variado e mais sustentável. A gente também deve trabalhar uma questão de consumo total dos alimentos. Então, aquelas partes que nós consideramos não convencionais, como talos, sementes, bagaços, a gente consegue elaborar receitas para consumir. Um outro ponto que a gente pode trabalhar seria o incentivo às práticas alimentares responsáveis. E o que seria isso? Então, a gente pode incentivar o trabalho com hortas. Hortas tanto urbanas quanto hortas de ambiente que a gente possa compartilhar. Porque a gente consegue ter um alimento de fácil acesso e também consegue colocar essas práticas mais sustentáveis. Um outro ponto que a gente pode estimular seria o uso de resíduos orgânicos para compostagem. Seguindo essa linha, a gente pode destacar também a gestão eficiente de recursos. Então, trabalhar dentro da nossa cozinha, essa gestão pensando em fontes não renováveis, então como a água, como que a gente lida com a água dentro da cozinha. Então, toda a parte de eficiência, de como a gente vai fazer a higienização, como que está o controle das nossas torneiras e a gestão eficiente da energia. Então, pensar em equipamentos corretos para a nossa cozinha, como utilizar de maneira mais eficiente e otimizada esses equipamentos, pensando nessa eficiência energética.
Então, acredito que esses são alguns pontos que não são tão abordados, mas que nós, enquanto nutricionistas, podemos trabalhar. Uhum. Certo. Aí você conseguiu pegar desde assim do como o alimento chega para a gente, né? Até como a gente manipula esses alimentos, né? Até a compostagem que você falou, utilizar a compostagem, né? Que é muito importante. Eu acho que é muito importante a nutricionista ter essa visão do todo, na hora que se pensa em sustentabilidade. Outro ponto seria o desperdício, né? Estima-se que o Brasil, a gente desperdiça cerca de 30% a 40% dos alimentos, né? Então, o que nós podemos fazer para reduzir essa estatística? Com relação ao desperdício, também a gente tem um leque bem grande para trabalhar. E a gente discute isso bastante atualmente. Mas eu queria trazer aqui alguns pontos que não são tão discutidos, mas que a gente também pode trabalhar. Então, o treinamento com manipulação de alimentos seria um bom ponto para trabalhar na cozinha. Então, trabalhar com os colaboradores todo o manejo que a gente pode ter numa cozinha industrial, desde o recebimento até o produto final. Então, seria um bom ponto para que a gente pudesse trabalhar. Um segundo ponto seria o planejamento das refeições e compras. E isso a gente consegue adaptar tanto para uma cozinha industrial quanto para uma cozinha doméstica. Então, fazer o nosso planejamento pensando em extrair uma lista de compras de um cardápio que é previamente pensado, a gente consegue fazer compras mais assertivas. E para além de compras mais assertivas, pensar em como a gente vai armazenar, pensar quais são as condições que a gente precisa ter olhando o rótulo, né? Se, por exemplo, se pode ter incidência solar ou não, se precisa ficar na geladeira, quanto tempo após aberto, o prazo em si de validade, como que a gente consegue manejar isso para que não tenha um desperdício. Além disso, pensar também na embalagem que a gente está colocando para dentro do nosso restaurante, da nossa cozinha ou de casa. Então, pensar em embalagens que a gente consiga fazer o esquema de refil ou embalagens que tenham componentes que sejam biodegradáveis, que sejam compostáveis, que sejam mais gentis ao meio ambiente do que o plástico em si comum. Um outro ponto que a gente pode discutir seria a tecnologia e inovação. Então, atualmente no mercado, nós temos uma gama gigante de aplicativos, de formas de monitoramento que a gente consegue acompanhar, por exemplo, a temperatura de um equipamento. Então, a gente consegue fazer um monitoramento mais assertivo, por exemplo, de uma câmara de frios, uma câmara refrigerada, que a gente consegue entender e atuar antes que ela dê ou apresente algum problema. E a gente tenha algum desperdício dos alimentos que estão lá, até mesmo controlar um ambiente para que os alimentos que estejam expostos àquele ambiente não sofram com as alterações de temperatura. Um outro ponto que também já é amplamente discutido seria essa conscientização de consumo de alimentos imperfeitos. Então, muitas vezes, a gente vai fazer o consumo de um alimento e deixa de fazer essa compra porque ele não está num padrão estético que a gente acha adequado. Mas, na verdade, ele pode não apresentar esse padrão estético, porém, a sua condição nutricional, o seu sabor está inalterado. Então, seria um alimento que a gente poderia perfeitamente consumir, que traria benefícios da mesma forma. E um ponto final, assim, que a gente poderia discutir seria inovação em cardápios. Então, pensar num cardápio que tenha mais variedade, que tenha mais opções de hortaliças, de frutas, que respeitem o tempo, a safra, mas com isso a gente consegue garantir que seja mais sustentável, porque um cardápio que é baseado muito em proteína animal, a gente é dito que isso aumenta a nossa pegada de carbono pela própria cadeia produtiva, né? Para aquilo que é necessário para que a gente consiga produzir esses alimentos. Então, esses pontos, eu acho que são pontos que a gente precisa relevar, pensar em colocar em prática na nossa cozinha e na nossa vida.
Em síntese, a gente pode dizer que quando a gente planeja um cardápio, quando a gente faz compras e a gente valoriza isso de saber de onde que está vindo esse alimento, saber que essa compra que a gente está fazendo, ela respeita a biodiversidade, ela promove um acesso mais amplo a esse alimento para as pessoas, é um valor justo, a gente contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que foi criado 17 objetivos para que a gente alcance um mundo mais sustentável até 2030. Então, são alguns exemplos que podem mostrar que pequenos passos a gente consegue fazer a diferença e alcançar esse objetivo. Muito bem. O nutricionista, ele tem assim, um papel muito importante, né? Cada um fazendo a sua parte, nós vamos conseguir fazer com que haja um desenvolvimento sustentável e contribuir com o que a ONU diz, né? E tentar chegar o mais perto possível em 2030. Este foi o Incor Talks. Gostaria de agradecer a Maiara. Realmente, ela deu uma abordagem muito ampla, né, do que o nutricionista pode fazer no seu dia a dia, né, desde lá do planejamento até o descarte, até a compostagem. Acho que deu uma visão muito ampla disso. Nos encontramos no próximo e gostaria de ver com a Maiara se ela gostaria de falar alguma coisa. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com vocês aqui no Incor Talks e nos vemos no próximo. Você ouviu o podcast Incor Talks, o podcast do Incor HCFM USP.